Fala aí pessoal, beleza? Tudo certo? Hoje vamos para um vídeo com Arduino. Hoje ensinarei como atuar com sonda NTC, ou também chamado de termistor, com Arduino. Bem, para quem não conhece o que é NTC, é um componente resistível variável que oscila conforme a temperatura. O termistor, como principal vantagem, ele tem uma boa precisão e um preço bastante acessível em sua grande maioria. Eu irei mostrar agora para vocês três modelos diferentes de NTC. Temos aqui três modelos de NTC, dois de 10K e um de 100K. Esse primeiro é o mais comum. Eu fiz um vídeo de eletrônica mostrando como montar um pequeno sistema de resfriamento com este NTC. Deixarei o link acima para que vocês possam acompanhar. Este segundo NTC é um NTC de 100K. Ele é bastante utilizado em impressora 3D. Geralmente, nesse tipo de impressora, é necessário verificar a temperatura do material e de determinados componentes da impressora. Então, utiliza-se esse de 100K. A diferença dele é que ele tem um invólucro de vidro, então ele aguenta altas temperaturas. E temos também na versão do tipo sonda, que é essa aqui, que podemos utilizar imersa em líquidos. É essa que eu irei mostrar para vocês atuando com o Arduino. Vamos agora à demonstração. Eu estou utilizando como referencial esse termômetro aqui digital. No momento ele está marcando 27,8 graus Celsius. Do lado direito temos um Arduino, uma sonda NTC e um LCD para mostrar os valores. Eu irei ligá-lo a ele agora. E ele já vai iniciar mostrando os valores. Como é possível perceber, os valores são bem próximos ao termômetro digital. Lembrando que essa sonda NTC ela tem uma precisão muito boa e um desvio máximo de até 1%, que poderá ser melhorado e corrigido com pequenos ajustes que eu irei mostrar para vocês. E vamos colocar à prova esses sensores agora. Bem, na câmera auxiliar vocês podem perceber que estou com dois copos de água. Aqui eu tenho um copo congelado, praticamente a 0 graus Celsius. E um outro praticamente morno aqui. Medindo a temperatura aqui, está em torno de 55 graus Celsius a 60. É bem difícil determinar. Vamos colocar agora as duas sondas em contato com os líquidos e vamos ver as temperaturas medidas. Primeiramente vou colocar no frio. Essa variação de temperatura entre um sensor e outro é normal, devido à forma que ele adquire os dados e faz a leitura. No Arduino é feito várias médias e no sensor digital é lido através de componentes eletrônicos. Eu vou aumentar a área de contato aqui através do atrito, que vai ajudar a perceber. Notem que o sensor digital começou a cair agora. Logo logo eles vão se estabilizar. Agora irei passar as nossas sondas para o líquido quente. O sensor digital vai demorar um pouco para estabilizar, então é melhor passarmos para o líquido, que é mais fácil de estabilizar a temperatura. Mas como vocês veem aí, a temperatura já caiu bastante. Vamos passar agora para o líquido quente, que vai ser melhor para verificar, já que aumenta a área de contato deles. Nota que ele começa a responder. Como possível ver, a minha sensibilidade está boa aí para a temperatura.
Notem que chegou um valor bem próximo, entre 55 a 60 graus. E vamos esperar estabilizar agora. Bem, após aproximados 5 minutos, as temperaturas estabilizaram. Notem que o termômetro digital cai mais rápido que a sonda NTC ligada ao Arduino. Isso devido às médias que é tirado pelo Arduino. Então ele demora um pouco mais de tempo para estabilizar, mas os valores estão bem próximos. Para atuar com o Arduino é necessário uma biblioteca. Eu fiz pequenas alterações nessa biblioteca para melhorar o desempenho dela. E eu vou mostrar para vocês. Antes eu gostaria de mostrar o conceito que eu me baseei para fazer essa alteração na biblioteca. Iremos utilizar um sensor do tipo sonda NTC ou um sensor comum, um resistor com valor aproximado à sonda NTC. Iremos construir um divisor de tensão para fazer essa medição. E toda vez que precisamos determinar o valor de uma grandeza desconhecida e variável, temos que ter uma grandeza conhecida e a grandeza que vai variar, que no caso será o termômetro. Com isso já temos elementos para construir o divisor de tensão. Vamos fazer uma simples leitura da resistência do nosso sensor. Eu estou com o multímetro aqui na escala de 20K, na escala de resistência, e vamos medir. O termômetro agora está marcando em torno de 27,3 graus Celsius, e teoricamente a 25 graus Celsius essa sonda teria que estar marcando 10K de resistência. Como a temperatura está um pouco alta, a sonda vai marcar um valor um pouco inferior, em torno de 8K ohms. Eu vou deixar um gráfico acima para vocês compararem o valor com o valor marcado. Vamos ligar aqui a sonda no terminal do multímetro para verificar esses valores aqui. A temperatura já começou a aumentar um pouco, está em torno de 28 graus ali, mas isso não vai mudar muita relação. A resistência que ele está marcando é em torno de 8,44, e eu vou encostar aqui a mão para ver se abaixa lá um pouco a resistência. Ok, está baixando a resistência. Isso quer dizer que está tudo ok. Agora irei mostrar a resistência do nosso resistor aqui. Essa é uma etapa muito importante para a questão de código do Arduino. Conforme eu falei, eu fiz uma pequena alteração e atualização da biblioteca padrão. E eu vou mostrar aqui para vocês. Esse resistor tem que estar marcando bem próximo a 10K. E está marcando 10,06. Esse valor aqui iremos utilizar no nosso código. Isso dará mais precisão na hora de efetuar as leituras. Lembrando que, se possível, é importante utilizar um resistor de precisão. Isso aumenta bastante a precisão na hora de fazer as medições. E vamos dar uma olhada agora na montagem, no código-fonte e na biblioteca que iremos utilizar. A montagem que iremos utilizar é esta aqui, pessoal. Como é possível perceber, ela é bem tranquila. Faremos aqui um divisor de tensão e através desse divisor de tensão vamos fazer uma leitura em um pino analógico do Arduino. Ligamos uma das extremidades do termistor no 5 volts e a outra no ground, juntamente com esse resistor aqui para fazer a divisão de tensão. Como eu falei anteriormente, esse resistor tem que ter um valor parecido com o do termistor. E essa montagem que faremos. Esses NTCs têm uma precisão razoável, um custo bastante acessível em relação aos termômetros digitais. E vamos ver agora como é que ficou a biblioteca. Eu fiz algumas pequenas modificações e eu vou mostrar para vocês a biblioteca original para que possa ser verificada e a alteração que eu fiz. Aqui está a ideia da biblioteca. Tem um código básico. Aqui temos as ligações, o ground, o resistor de 10K, o termistor e a ligação de 5 volts. Aqui está a ideia, essa fórmula aqui, existe uma fórmula matemática para esses cálculos de termistor.
Eu não sei se eu vou conseguir falar o nome aqui corretamente, mas me desculpe se eu pronunciar errado. A fórmula é Steinhart-Hart, é uma equação. O T temos a temperatura em Kelvin, o R a resistência em ohms, e tem uns fatores aqui, que é o A, B e o C, que é referente ao range do termistor. Como esses fatores geralmente são bastante pequenos em relação à fórmula total, esses valores podem ser aproximados. Mas para esse tipo de termistor que eu estou utilizando nesse tutorial, esse coeficiente ele é bem válido. Voltando aqui ao código, eu implementei uma biblioteca que faz esse trabalho aqui. Essa aqui é a biblioteca original. E notem aqui que um determinado ponto aqui, ele considera a resistência como 10k ohms. É nesse valor aqui que eu modifiquei na biblioteca. Aqui, em vez desse valor aqui, eu coloquei uma variável que pode ser alterada através do código Arduino. Então teremos uma precisão maior. Conforme mostrei no multímetro, a medição daquele resistor de 10k, que não é exatamente 10k. Ele é aproximadamente 10.080 ohms. Vamos dar uma olhada agora na biblioteca. Eu deixarei ela à disposição para vocês utilizarem. E essa aqui, para quem tiver em dúvida, esse aqui não é o código Arduino, e sim a biblioteca. As bibliotecas são feitas em linguagem C, então muda um pouquinho a forma de programar. Aqui está o método de termistor, esse aqui se manteve padrão. O que eu modifiquei aqui é a entrada desse método aqui, getTemp. Aqui a biblioteca original não tem esse double aqui, que é uma variável de entrada. E aqui a gente vai imputar o resistor que estivermos utilizando, o valor exato. Feito isso, ele vai proceder com os cálculos com maior precisão. Está aqui o repasse do parâmetro para uma variável local, que é essa aqui, resisto. E aqui é feito o cálculo, nessa linha aqui, para saber a resistência em relação ao ADC do Arduino. Nesse outro arquivo, temos a base dos métodos que foram chamados. Notem aqui que eu tenho um método chamado termistor, que recebe um inteiro, que é o pino que a gente vai utilizar no Arduino. E o getTemp, que recebe o parâmetro de resistência que eu mostrei no arquivo anterior. E aqui são as duas variáveis utilizadas. Vamos dar uma olhada agora no código Arduino, o código que eu utilizei como exemplo. Aqui está a importação das bibliotecas do LCD. Aqui está a importação da biblioteca termistor, a mesma que eu alterei. Aqui a gente chama um objeto chamado termistor, chamado temp. E o pino que iremos utilizar no Arduino, que no caso aqui eu utilizei o analógico 0. Aqui tem a variável resistor, que a gente coloca o valor exato que foi medido. Essa variável aqui, a variável de média, depois eu vou explicar o porquê que tem que ter essa média aqui. Aqui ó, o número de amostra que devemos fazer. Neste ponto é a importação do LCD. Iniciamos o LCD, não tem muito segredo quanto a isso. E aqui começa o código. Eu crio um laço for e mando ele fazer as leituras até chegar a 5.000 amostras. E adiciono todas essas leituras nessa variável aqui de média. Notem aqui que eu tenho o objeto, o getTemp, e o resistor que a gente mediu na etapa anterior. Temos que fazer um pequeno delay entre uma leitura e outra. É importante que tenha um número de amostragem alto. Quanto maior o número de amostragem, maior vai ser a precisão na leitura. Porém, em compensação, há perdas no tempo de resposta. Então, caso queira uma resposta mais rápida, é só diminuir o número de amostras. Logo feita essa soma na variável de média aqui, dividimos ela pelo valor de amostragem e temos a temperatura final, que o cálculo é feito nesse ponto aqui, neste método aqui, que a gente chamou na variável termistor3. Esse método vai entregar para a gente a temperatura em graus Celsius. O resto abaixo é toda a parte de impressão e acabou o código. Tendo a biblioteca em mãos, fica bem fácil trabalhar. Eu deixarei esse código fonte e a biblioteca à disposição para vocês, assim como o código exemplo mais simples aí, sem essa parte aqui de LCD. E também deixarei o link de onde adquirir a sonda NTC ou os termistores simples, que é naquele encapsulamento que eu mostrei no vídeo anterior tratando sobre o assunto. Vocês vão notar que o preço de um NTC é bem mais barato que um termômetro digital e com uma precisão boa. Eu espero que tenham gostado aí do vídeo. Obrigado por assistir. Até mais, pessoal. Se deseja receber novos tutoriais, se inscreva no canal, curta nossa página no Face e nos siga no Twitter.